Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Programador da Silva. Então, gente, vamos dar continuidade, né, à nossa tela do Windows, onde a gente acabou de finalizar a nossa tela de bloqueio, né, do Windows 10. A gente montou a estrutura HTML, fez a estilização CSS e usou um pouquinho de código JavaScript ali para trazer a data e hora. Agora a gente vai para a tela de login. Sem mais delongas, a gente já tem nosso arquivo aqui, né, login.html. A gente vai copiar aqui, ó, o nosso index, vai colar aqui dentro de login. A gente vai mudar aqui o title para login, vai ser só login, Windows 10, onde tem o CSS aqui, ó, na nossa pasta CSS, eu já até criei aqui, ó, o login.css, beleza? E aqui te altera aqui, ó, para login.css, beleza? Se não tiver, gente, você refaz aqui o caminho todo, assets. Nesse caso aqui, ó, pequeno detalhe. Como o nosso login está dentro de pages, a gente precisa fazer o seguinte. Nosso href aqui vai ser ponto, né? Ponto barra assets css login css, diferente do index que está na raiz, beleza? O nosso css funcionar certinho. E basicamente tudo aqui que está nessa div eu vou apagar, ok? E o CRC aqui, ó, do script, eu vou apagar, vou deixar o script, a gente vai usar ele daqui a pouco, né? E deixei ele em branco aqui, a gente vai ter um arquivo chamado login.js, mas por enquanto é só essas alterações que a gente precisa fazer. Inicialmente, eu vou criar aqui dentro do body, né, gente? Lembrando, uma div. Essa div ela vai ter uma class. Eu estou utilizando class, mas vocês podem utilizar o ID, o que você achar melhor. Vai chamar efeito desfoque. Por que o efeito desfoque? Eu reparei que quando a gente vai logar, né, no Windows e vai para a tela de login, ele faz um efeito, o fundo ele fica desfocado. Então essa div aqui vai servir exatamente para isso. Ela vai englobar basicamente todas as nossas a nossa estrutura. Ok. Dentro dela eu vou ter outra div, vai ter uma classe chamada área-login, beleza? Nessa área login a gente vai começar a colocar os elementos. A gente vai ter uma imagem, beleza? Depois a gente vai ter pode ser um H1 chamado user ou usuário, e a gente vai ter dentro ainda dessa div, a gente vai ter outra div, a gente vai ter uma div que a gente vai separar alguns elementos. Essa div vai ter uma classe chamada login-input, e dentro desse carinha a gente vai ter um input, né, como o nome já diz, vai ser do tipo password, e vai ter um placeholder, né, um texto ali dentro da caixa chamado senha, e vai ter um ID também. Já vou colocar um ID, que eu vou precisar desse ID daqui a pouco. E depois do input aqui eu vou ter um button, né, vai ter um botão. Esse botão já vou colocar um ID também chamado btn, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. E dentro desse botão eu vou colocar uma imagem. Essa imagem aqui, dentro do botão, no caso, a mesma coisa, gente, ponto barra, lembrando que nossa página de login está dentro do pages. Vai ter o assets, vai ter o icon, e dentro do icon você vai procurar essa seta para a direita. Pronto. No alf aqui eu vou colocar assim, ó, entrar. E aqui no nossa primeira imagem, né, já era para ter feito ela a mesma coisa, ponto barra, assets, vai ter o ícone, e o ícone vai ser user, de usuário. E aqui eu posso colocar no alf o usuário. Beleza, vamos ver se nossa estrutura tá certa aqui, ó. Cliquei aqui até então. Aqui nós temos o user, nós temos um ícone, nós temos nosso input aqui. Ok. Até então sem nenhum segredo. E depois, o que é que a gente pode fazer aqui agora? Vamos começar a personalizar, né, gente? Para a gente não se perder aqui no código. Tá. No nosso login aqui, CSS,
a gente vai ter que fazer algumas coisinhas. Primeira coisa, eu vou aproveitar a estrutura que já vem do index. Então, como eu quero aproveitar a estrutura que já vem do index, eu vou colocar aqui um import e vou passar nada menos que index.css. Então, basicamente, eu estou importando toda a configuração que o index já tem. Então, automaticamente, ele já puxou algumas configurações, inclusive o background lá, ó, que já vem padrão do ícone. Antes mesmo de começar aqui a mexer, gente, na estrutura, ícone, tamanho e tudo mais, repare no seguinte: quando eu clico aqui, ele simplesmente muda a tela, ele pula uma tela pode, que até então não tem problema, mas como eu quero simular o máximo possível do Windows, eu vou fazer um efeito aqui para parecer que está mudando de tela, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui antes de tudo, lá no nosso index, lá em cima, vou colocar aqui, ó, no nosso HTML body, vou deixar assim, ó, vou usar um efeito de transição, nesse caso um transition. Esse transition vai ter um transform de 0.9 segundos is out, beleza? Ele vai ter esse efeito de transição, ou seja, ele vai deixar, quando eu clicar, ele vai deixar um pouquinho mais lento o efeito de transição. E a gente precisa colocar uma animação. E deixa eu fazer aqui embaixo, né? Aqui embaixo mesmo, eu vou colocar o body ponto animação traço saída. Então aqui eu vou usar um transform. Esse transform vai ter um translate y, nesse caso, né, para cima, e vai ter menos 100%. Beleza? Lembrando, é na index. Ou seja, a gente vai adicionar, né? A gente vai usar essa classe aqui para adicionar esse efeito aqui, ó, de saída. Beleza? E agora a gente precisa, né, colocar, né, esse efeito no elemento. E aí, para isso que serve lá no nosso index o link. A gente deixou esse link aqui, ó, com esse carinha, que a gente vai precisar dele, né? Então a gente vai fazer aqui o seguinte: a gente vai lá no JavaScript, também tá a teoria aqui embaixo. Eu vou chamar uma function chamado animar e assim e redirecionar. Vou passar um evento, um event, beleza. Aqui eu vou colocar aqui event ponto prevents, eita, Rafael, prevent the fonts, acho que tá certo, prevent default, ou seja, default, ou seja, ele vai mudar, né, a forma, o comportamento dele. E aqui eu vou colocar um documento ponto body ponto class list ponto add, e eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar a nossa animação de saída. Para não ter nenhum erro, eu vou copiar aqui, ó, animação de saída, beleza? E só para, sabe, não ser uma coisa muito rápida, eu vou colocar um tempo. Vou sentar aqui um set time out, beleza? Ok, abre os parênteses, abre a chave, aqui fora, chama no hora que for, já foi, beleza. Windows.location location.href igual a evento ponto, nesse caso aqui o target. E aqui a gente vai passar, né, o tempo. Nesse caso eu quero o 900 ponto e vírgula. Então nosso efeito, né, o animar e redirecionar, ele vai adicionar a classe de saída e vai colocar esse tempo aqui de 900
né? Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai fazer uma transição de uma tela para outra. Voltando aqui. Aqui embaixo, a gente agora tem que adicionar, né, esse elemento. A gente vai fazer um documento, ponto, add event list. A gente vai chamar a nossa addon content loader. Ou seja, quando acontecer algum evento, dentro desse carinha aqui, eu vou até copiar ele aqui, ó, o DOM content loader, vírgula, né, uma função, não, uma arrow function no caso. Ou seja, vai disparar um evento. Aí dentro desse evento que for disparado, eu vou chamar uma consta chamada link, que vai ser igual a document.get element by id. E quem é nosso id? É o nosso link. Cadê aqui em index? É o nosso link login. Ou seja, quando esse evento aqui, né, for disparado, ou nesse caso é evento de clique, né, ele clicou lá e disparou o evento, aí ele vai chamar quem? O meu animar e redirecionar. Então vamos terminar aqui o código. Então vou falar aqui o seguinte: se o link for verdadeiro, ou seja, se teve um evento nesse link login, eu quero que link ponto add event list de clique, vírgula, chame a função animar e redirecionar. Pronto. Então, cliquei nesse carinha, ele vai chamar essa função vai adicionar a classe animação e vai fazer o efeito aqui com esse tempo aqui pra gente. Então, vou atualizar aqui, ó, se eu clicar, ele vai fazer esse efeito aqui. É exatamente isso que eu queria. Vou voltar aqui só para vocês verem. Beleza. Então, o nosso código até então aqui, ó, já está funcionando. Posso fechar o main, posso fechar o index, posso fechar o index.html. Não vou mexer mais nele. Vamos voltar agora para nossa tela de login. Lá no login.